convidar os irmãos para Glória a café. Deus, meus irmãos. Vamos estar lendo alguns versículos bíblicos nessa noite para uma meditação essa noite. Glória a Deus, aleluia. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Deus. Amém? Amém. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Irmãos, para tomar assento, Glória a Deus. glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Já podemos sentir nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus sobre este ambiente. Esse lugar não é proibido de adorar, não é proibido de glorificar. Não tem uma placa dizendo que você não pode glorificar. Aqui você tem toda a liberdade de adorar a Deus, de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando nós observamos para o livro de Atos dos Apóstolos, vamos observar que Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele foi crucificado e ressuscitado, ele deixou uma tarefa para os discípulos. A tarefa que ele deixou para os discípulos não é uma tarefa fácil. A tarefa que ele deixou para os discípulos é para que dá continuidade na obra do Senhor, para eles continuar o trabalho para a propagação do Evangelho de Deus. Observa que sobre os ombros e sobre a vida desses homens agora estava para eles continuar a obra de Deus. Jesus Cristo não está mais instruindo os discípulos. Jesus Cristo em Atos não está mais ajudando os discípulos. Observa que eles estavam tentando de tudo para parar a igreja naquela época, para parar o desenvolvimento da igreja evangélica. Aleluia. Mas porém, sempre que eles tentavam parar um cristão, sempre que eles tentavam parar
Porém, a igreja ainda continuava com um crescimento enorme. Até porque o que dá o crescimento, o que dá evolução para a obra de Deus, ainda é uma palavra, é oração. O que não faltava para os discípulos era oração. O que não faltava para uma igreja que era instruída pelos discípulos era oração. Para nós vencermos esse dia, para nós vencermos uma batalha em nossa casa, em nossa vida, a chave para nós vencermos é a oração. Se você quer decretar a vitória para a sua vida nessa noite, eu tenho uma palavra para a sua vida. Você decreta quando você começa a dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Quando você dobra os seus joelhos na presença de Deus, é aí que Deus começa a trabalhar. Deus jamais vai deixar um justo desamparado sem uma resposta. Eu tenho uma palavra profética nessa noite para a sua vida. Se você veio determinado que nessa noite algo dos céus vai acontecer, pode ter a convicção, pode ter a certeza que hoje você vai sair daqui com o seu milagre nas mãos. Glória a Deus. Glória. Mas quando vamos observar para esse povo aqui, o povo aqui estava sendo afligido de tudo que é maneira. Aleluia. Mas é um povo que sempre olhava para Deus, não se desanimava, não se desmotivava. Mas quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, vamos observar a respeito de um homem chamado de Saulo. Para quem não sabe, Saulo era alguém que perseguia os cristãos. Aleluia. É alguém que tinha a carta de autorização para matar os cristãos. Observa nessa noite que com essa carta de autorização, eles tinham autonomia suficiente para entrar dentro das casas e levar cristãos para a prisão e até matar. Saulo era temido por todo mundo. Saulo, todo mundo tinha medo dele. Os cristãos queriam distância desse homem. Saulo aqui achava que ele estava fazendo o certo. Saulo aqui achava que ele estava fazendo o correto. Mas observa que esse homem ainda não tinha uma coisa em sua vida. Aleluia. Que era o encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, sempre algo novo acontece. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é diferente. Quem sabe nesta noite ainda você não teve um encontro com Deus, mas Deus porventura te trouxe nesse exato momento para aqui, para Ele ter um encontro com você. Não sei a maneira que você chegou, não sei a forma que você chegou, mas quando você tem um encontro com Deus, Deus começa a fazer algo novo na sua vida. Aleluia. E a antiga vida que você fazia, você já não faz mais. O que você fazia anteriormente, você não faz novamente. Aleluia. O que você fazia antigamente, você não vai viver agora. Porque você teve um encontro com Deus. E quando é feito um encontro com Deus, sempre tem uma mudança. Sempre tem uma transformação. Saulo aqui, ele tem um objetivo em sua vida. Ele está indo em direção a Damasco, segundo o texto. O objetivo dele é chegar em Damasco, para lá aprisionar mais pessoas, para parar o desenvolvimento do povo cristão.
Só que a caminho de Damasco, ele não sabia que Deus estava preparando um encontro. Ele não sabia que a história dele estava prestes a ser mudada. Ele não sabia que a vida dele estava prestes para ser transformada. A Bíblia vai dizer que Saulo, indo para Damasco, uma luz do céu abriu ao seu redor. E quando essa luz veio sobre ele, ele caiu com seu rosto em terra. E nesse momento, Deus começa a falar com Saulo. Aleluia. Deus começa a falar com esse homem que era tão temido pelo povo cristão. E nesse momento Deus começa a dizer assim para Saulo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Observa que eu estou falando de alguém que estava perseguindo os cristãos. Mas ele não entendia que ele não estava perseguindo os cristãos. Aleluia. Ele estava se levantando contra o próprio Deus. Se Deus levantar, se alguém levantar contra a sua vida, contra a sua família, ele não está levantando contra você. Ele está levantando contra o próprio Deus. E pode ter a certeza que Deus, ele começa a se encarregar do resto. Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir. Deus começa a fazer algo novo. Não é diferente nessa noite. Se alguém está levantando contra a sua vida, te caluniando, te acusando, eu tenho algo profético. Deus vai se levantar do trono e vai fazer algo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Só estou na introdução para entrar na mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Ele está a caminho de Damasco, É santo Jesus. Santo é esta noite. tendo um encontro com Deus. Saulo agora vai ter uma vida diferente. Quando ele chega em Damasco, ele não vai mais perseguir os cristãos. Aleluia. Saulo agora, ele vai dobrar os seus joelhos e vai falar com Deus. Saulo que perseguia, ele vai estar orando agora. Glória a Deus. E aí que eu entro na mensagem que Deus me direcionou para estar trazendo nessa noite, a respeito de um homem chamado Ananias. Porque quando observamos para Atos capítulo 9, versículo 10, vamos observar a respeito de um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias, Deus vai falar com Ananias. Observa, se ele era um discípulo de Jesus, ele estava seguindo Jesus, ele era talvez alguém de oração, alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém entendedor da palavra do Senhor. Mas agora Deus vai falar com Ananias. Deus aparece para Ananias numa visão e vai dizer para Ananias: Glória a Deus. levanta-te e vai na rua chamada Direita, lá na casa de Judas, tem um homem orando. Ele é conhecido como Saulo. Ananias vai ouvir as palavras de Deus. Talvez Ananias poderia dizer: eu estou indo, Senhor, vou fazer a tua vontade. Mas Ananias, ele começa a questionar Deus. O porquê Deus
que tanto esse homem chamado Saulo, até porque a humanidade talvez rejeitou Saulo, talvez a sociedade não achava que Saulo poderia se tornar alguém que poderia trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Talvez alguém de dentro que convive com Saulo, talvez desacreditou em Saulo, mas teve alguém que não desacreditou. E quem sabe olharam para você, olharam para a sua história e não acreditaram em você por causa do seu passado. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que foi rejeitado, foi desprezado. Talvez a sua família não acreditou em você por causa do seu passado. Mas porém, tem alguém que acredita em você. Glória a Deus. Ele acredita tanto em você. Aleluia. Ele confiou em você para estar aqui nessa noite, para ser um canal de bênção, para ser um instrumento do Senhor Jesus. Talvez a humanidade pensou, esse aí vai ser só um bêbado mais um dentro da sociedade. Mas Deus olha lá de cima e diz, ele vai ser profeta ainda. Talvez a humanidade pensou, esse aí vai ser somente alguém viciado nas drogas. Mas Deus olha lá de cima e diz, ele vai ser usado nas minhas mãos ainda. Aleluia. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Ei, quando eu olho para Ananias, ele vai observar essa situação e vai dizer, Deus, mas esse Senhor, esse é Saulo. Talvez o pensamento de Ananias é mais ou menos assim, esse não serve, esse não adianta investimento para esse homem. Talvez Ananias, ele começa a questionar a Deus, porque Deus está investindo nesse homem. E quando Deus invista num homem, numa mulher de Deus, pode levantar uma luta, pode levantar uma aprovação aqui, pode levantar o inimigo de lá, pode levantar outra pessoa para tentar desanimar você, para desanimar sua casa. Mas eu tenho uma palavra profética, que a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra, meu irmão, para a sua vida, ele vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus que acreditou em você. Quando o mundo desacreditou, quando o mundo abandonou, quando o mundo não deu crédito nenhum, Deus acreditou ainda. Quando o mundo disse, esse aí não tem possibilidade, Deus olhou e disse, esse aí tem possibilidade. Quando a mãe e o pai abandonou, Deus não abandonou. Eu sei que Deus está falando com alguém. Quando o parente abandonou a sua vida, Deus não abandonou. Aleluia. Jesus amado, eu sinto aqui a presença de Deus. Glória. Saulo estava sozinho orando. Saulo não tem amigos junto com ele orando. Tem momentos em nossa vida, em nossa história, que não vamos ter amigos, que não vamos ter companheiros em nosso lado, mas vamos ter alguém muito melhor do nosso lado, nos dando estrutura para suportar mais um pouquinho à frente, aguentando mais umas lutas, aguentando mais umas provações, aguentando mais alguns desertos, mais alguns vales que chegam, mais algumas provações que chegam. E esse é Deus. E Deus olhou para você e diz, esse é meu filho, ele está no deserto, mas ele é
esse deserto quando ninguém viu. Ele viu esse vale quando ninguém viu. Ele viu esse choro, essas lágrimas quando ninguém viu. Ele viu quando você quis desistir. Ele viu isso. Ele viu quando você queria abandonar tudo. E Deus te deu força naquele quarto. Eu sei que Deus está falando com alguém. Glória a Deus. Quando você queria abandonar tudo, porque não aguentava o tamanho da luta, Ele viu aquele momento. Você não largou tudo por causa da mão de Deus que estava sobre aquele ambiente. Você não abandonou tudo naquele quarto. Você não largou aquilo que Deus colocou em suas mãos por causa da mão de Deus que estava estendida sobre a sua vida. E nesta noite não é diferente. A mão de Deus está estendida sobre esse ambiente. Aleluia. A mão de Deus está sobre esse lugar. A mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas esse Senhor poderia talvez chamar tantas pessoas, mas esse daqui, que crédito ele vai ter na sociedade? Quem vai acreditar nas palavras desse homem? Eu imagino Ananias pensando nisso. Quantos Ananias que são discípulos de Jesus, mas porém estão questionando o que Deus está falando para ele fazer? Quantos Ananias que são discípulos de Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece os mandamentos, conhece e teve um encontro com Deus, mas porém questiona a Deus aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer agir. Verdade. Mas este Senhor, mas Saulo, o que perseguia, Saulo, o que tem a carta de autorização, Saulo, o que pode entrar dentro das casas e levar família, levar crianças. Esse mesmo, ele precisou fazer uma coisa que talvez muitas pessoas estão virando as costas para isso. Ele precisou ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Aleluia. nós temos canal de bênção na vida de alguém, como instrumento do Senhor na vida de alguém. Foi o que Ananias fez. Ananias, ele era um canal de bênção, mas para acontecer tal coisa na vida dele, ele precisou o quê? Ouvir a voz de Deus. Talvez o que precisa em sua vida, na sua casa, é ouvir a voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, somos canal de bênção na vida de alguém. Aleluia. É Deus. Ananias agora, ele vai. Aleluia. Ananias agora ele tem que obedecer a voz do Senhor. Ananias precisou entender que apesar de ele não estar gostando, ele tem que obedecer a voz de Deus. Agora
do Senhor. Aleluia. Saulo, ele vai ter um encontro tão grande com Deus, que vai chegar esse homem chamado de Ananias, aonde ele estava orando. Talvez Saulo começa a questionar Deus, se é isso mesmo que ele tem que fazer. Mas Saulo começa a colocar suas mãos sobre a cabeça de Saulo. Ele começa a orar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Perceba como é importante ouvir a voz de Deus. Se Saulo não ia, talvez Saulo não se convertia. Talvez se Ananias não obedecesse e fosse, talvez Saulo não aconteceria o que está prestes para acontecer. Porque quando observamos para o texto, Saulo estava orando, Ananias vai orar por ele, e as escamas dos olhos de Saulo começam a cair. Glória a Deus, Jesus. Saulo que não enxergava começa a enxergar. Saulo que não era ninguém da sociedade, desprezado por todo mundo, agora ele vai ter um ministério adiante. Ele vai ter um ministério na sua vida. Aleluia. Ele vai ter um chamado em sua vida. Oh, Deus. Mas observa que Ananias vai fazer por causa da palavra que Deus colocou no coração dele. Porque Deus vai dizer assim: Ananias vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Observa, meu irmão, Aleluia. como é um vaso escolhido, não tem opção de escolha. Ou seja, Saulo não poderia escolher se queria Deus, mas era Deus que escolheu Saulo. Eu tenho algo profético para a sua vida, que não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E querendo o mundo lá fora, querendo o seu irmão da igreja, querendo alguém lá de fora, algum parente, você ainda é um vaso escolhido de Deus, e nada pode impedir isso. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você entrou por esse lugar aqui. Você foi um vaso escolhido no passado. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Você foi talvez um vaso escolhido ano passado, mas porém agora Aleluia. está parado, está estacionado, Espírito de Deus. está sem rumo, está sem direção. Quando Deus está falando, eu vou estar pegando, irmão. Glória a Deus. Mas ainda é vaso. Aleluia, Jesus. Apesar das lutas, é vaso. É verdade. Talvez você chegou aqui e está dizendo: eu não aguento mais. Mas ainda é vaso. Estou passando pela prova, mas ainda é vaso. Glória a Deus. E vaso, meu irmão, ele tem uma utilidade muito grande. Naquela época, o vaso, quando eles pegavam um vaso de barro, Aleluia, Jesus. o vaso de barro era colocado sobre o vaso um óleo, mas era um óleo puro. É. Aqui eu tenho uma palavra profética para você. Meu Deus. E você é um vaso, mas Glória a vazio Deus. não tem cura, vazio não tem milagre, vazio não tem como você ser um canal de bênção, vazio não tem como ser cheio da presença do Senhor. Mas aonde passar um vaso cheio da presença de Deus, tem cura, tem milagre, tem libertação. Mas nesta noite eu tenho algo de Deus dizer para você, que você é um vaso escolhido do Senhor.
Glória a Deus. Para ser Aleluia. usado como canal de bênção, Oh, para glória. ser instrumento do Senhor. E o vaso, ele tem essa utilidade Glória a Deus. para colocar esse azeite, para colocar essa unção. A unção que Glória a eles, Deus, Jesus. o azeite que eles tinham naquela época, era para curar ferimentos, era para curar machucados. Eu sei. Ei, meu irmão, você chegou aqui na casa de Deus, o seu vaso talvez vazio, mas Deus quer encher esse vaso. Oh, glória. Glória a Deus. Quando Deus enche, Ele enche por completo. Para Oh, você ser um glória. canal de bênção para curar pessoas que Santo, estão meu feridas e estão machucadas. Santo és teu Eu nome. sei que tem pessoas nessa noite que Aleluia. estão feridas e estão machucadas, Eu creio. mas Deus vai te usar Eu creio, Jesus. na área que mais está doendo, na área que está mais machucando, para ser canal de bênção na vida de alguém. Talvez essa área que está doendo na sua vida essa noite está machucando a sua alma, está machucando a sua vida espiritual. Mas essa área mesmo que Deus mais quer te usar. Saul precisou entender que essa área que Deus mais ia usar a vida dele. Glória a Deus. Deus vai usar a sua vida na área que mais está doendo você. Não sei a área que mais dói em você nessa noite. Não sei a área que está machucando a sua alma, está machucando o teu sentimento. Mas é nessa área mesmo Aleluia. que Deus quer te usar. É nessa área que Deus quer te levantar num nível mais alto. Está doendo sim. Mas nessa área mesmo que Deus vai te forjar. É nessa área que Deus vai te fortalecer. É nessa área que Deus vai dar um crescimento. É nessa área que Deus vai te usar como instrumento de cura, como um canal de bênção na vida de alguém. Oh, Deus. Glória a Deus. Oh, Deus querido amado. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus amado. Esse é para mim um vaso escuro. Não tem opção disso. Mas Saul agora ele tem somente a opção de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Ele não pode voltar para o seu passado, da onde que Deus o arrancou. Meu irmão amado, deixa eu dizer uma verdade aqui. Não volta para trás, da onde que Deus te arrancou. Não volta para trás, da onde que Deus te tirou. O preço é caríssimo. O preço é caro a ser pago. Muitas pessoas voltaram para trás, pagaram um preço caríssimo. Muitos personagens aqui na Bíblia Sagrada pagaram preço caríssimo por voltar, por retroceder, por recuar aquilo que Deus tinha colocado para eles, porque não viram a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não vai contra a mão de Deus. Quem ouve a voz de Deus não é direcionado como uma folha seca levada pelo vento, mas é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta noite, que a sua vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus direciona o seu caminho. Que Deus direciona a sua vida. Que Deus direciona a sua trajetória. Aleluia. Esse é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Glória a Deus. Observa, já estarei encerrando.
Observa nesta noite que Deus colocou na vida dele agora um chamado e uma promessa. Sabemos que um chamado e uma promessa pode levar tempo, pode levar anos, ou pode levar meses também. Saulo vai ter que entender que ele vai ter que esperar em Deus essa tal chamada. Saulo agora, ele começa a evoluir aos poucos. Quando olhamos para Saulo, Saulo já não está mais com a sua vida de perseguindo os cristãos. Saulo, a sua vida antiga, ele deixou para trás. Porque agora ele é conhecido como Paulo. Paulo de agora, ele começa a pregar o Evangelho. Mas de antes, ele perseguia os cristãos. Ele matava o povo evangélico. Glória a Deus. Mas agora, Paulo começa a fazer a obra de Deus. Chegando ao momento dele começar a fundar igrejas. Sendo um dos maiores fundadores de igrejas. Ei, olha o tamanho do chamado de Saulo. Mas observa também que todo chamado, todo aquele que é chamado, que tem um chamado, tem um ministério, existe um preço também a ser pago. Todo aquele que é chamado, é vocacionado, existe um preço a ser pago. Ei, o preço é muito caro. Precisamos largar muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Saulo precisou largar muitas coisas para chegar aonde ele chegou. E mesmo assim chegava lutas para Paulo. E mesmo assim chegava provações para Paulo. Mas ele sabia que do lado dele tinha alguém muito maior para vencer uma batalha, para vencer uma guerra, que era Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o preço daquele que tem um chamado, tem um ministério. Paulo passou por muitos preços. Ele sofreu muitas coisas. Todos nós podemos passar por luta, podemos passar por sofrimento, podemos passar por dificuldades e peleja por causa de uma coisa: o preço de um chamado, o preço de um ministério. Mas vale a pena. O que nós fazemos aqui na terra, isso vale a pena. Podemos ser criticados de monte, podemos ser acusados de monte, mas vale a pena o preço a ser pago. Glória a Deus. É a obra do Senhor. Ele está ensinando, convidando os irmãos a se colocar de pé. Oh, Deus amado, poderoso. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É engraçado que Deus, Ele começou a direcionar ao meu coração para falar pessoas que estão afastadas da igreja, que eram vaso, mas não são vaso mais, eram usados, mas não são mais usados, eram instrumento, mas não são mais instrumento. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Faziam a obra de Deus e não faz mais por algum motivo. Se tiver alguém, pode passar na frente.
Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, tem a oportunidade hoje de voltar para os caminhos de Deus. Aleluia. Pois está deixando alguns minutos. Se tiver, pode estar passando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia falar, pessoa, meu irmão, mas Deus não me direcionou para isso. Poderia dizer quem era. Seria tudo mais fácil. Mas não foi o que Deus colocou no Deus coração. amado. Se tiver alguém de livre, espontânea vontade de voltar para os caminhos de Deus, está aí a oportunidade. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas está aí a oportunidade. Se não tem ninguém, eu vou dar continuidade. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, pode estar passando aqui na frente. Vou estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu chamado. O que Deus prometeu no passado e não se cumpriu ainda, vou estar orando por isso. Para Deus te dar força, para Deus te dar ânimo. Aleluia. Para você não parar de Glória a acreditar no ti, Senhor. chamado e no Glória a ministério que Deus, Deus prometeu. Pode estar passando. Aleluia. Aquele que precisa de uma oração, vou estar orando. Tem mais alguém que pode estar passando. Não fica preso na sua cadeira. Se Deus falou com você através dessa palavra, vem para frente. Sabemos que podemos vencer as batalhas, as lutas com oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tem mais alguém que precisa passar aqui na frente? Na sua casa, na sua vida, está tudo bem? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Será que não precisa de oração? Rei da glória, Senhor. Espírito de Deus. Se você precisa, tem a oportunidade. Deus está insistindo com alguém. Deus está insistindo com alguém que precisa oração. É por você que você está vindo na casa de Deus. A sua família ainda fica de pé. É por isso que a sua família ainda fica de pé. Porque você vem na casa de Deus. Porque você vem orar por essa pessoa. Aleluia, Jesus. Araba, canta, lava, sumanaya. Eu vou estar orando. Aleluia, hoje. Jesus. Espírito de Deus. Glória a Deus. Se tiver mais Aleluia. alguém, pode estar passando. Santo és teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a vida dela. Alabra, canta, leva, Senhor. Começa, Pai, a fazer algo novo, Pai, dentro do coração dela, Pai. Agora, Pai, anestesia, Pai. Começa a tomar ela, Pai. Ó Deus, com poder de cura, Pai, de milagre, Pai. Alabra, canta, leva, celebrar. Ó Deus, começa a curar a alma dela agora, Pai.
Eu não sei, ó Pai, em qual área, Pai, em qual parte, Pai, o Senhor tem que operar os milagres, Pai. Ó Deus, mas sua mão, ó Pai, poderosa, Pai, começa a atingir a vida dela, Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. Agora, Pai, toma ela, Pai. Ei, na canta, ai, te trai, sente, Pai. Ó Deus, entra, Pai, nessa peleja, nessa guerra, Pai, nessa luta dentro da casa dela, Pai, na família dela, Pai, nessa peleja, Pai, que ela acha que não vai conseguir, ó Pai, que ela acha que não vai suportar, Pai, que ela acha que não vai aguentar, ó Pai, que ela acha que não vai ter forças, Pai. O Senhor começa a dar força, Pai, a partir desta noite, ó Pai. Entra nessa guerra, Pai, entra nessa peleja agora, Pai, entra nessa batalha, Pai. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa fazer um milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor é Deus e amado Pai, peleja sobre a vida dele, Pai, toda a vida, Pai, que o Senhor possa curar, Pai, fazer um milagre, Pai, sobrenatural, ó Pai, alá, canta lá, e alá, Ô, glória. renova ele, Pai, uma unção nova, Pai, a unção que gera um milagre, Pai, a unção que gera transformação, ó Pai, como vaso em tua casa, Pai, como ferramenta em tua casa, Pai, o Senhor possa usar a vida dele, Pai, como canal de bênção, Pai, aonde ele cruzar, Pai, aonde ele andar, Pai, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Deus, peleja, Pai, sobre a vida dela, Pai. Oh Deus, Pai, sobre o ambiente, Pai, da casa dela, Pai. Alabra, somanai. Deus, Pai, traz conforto, Pai, aonde não tem, ó Pai. Traz ânimo, Pai, aonde não tem, ó Pai. Evolui, Pai, o ministério, Pai, e o desenvolvimento, Pai, da vida dela espiritual, ó Pai. Ó Deus, capacita agora, Pai, como a unção nova, Pai. A unção nova, Pai. A unção, ó Pai, que liberta, Pai, um calor do fogo do Espírito Santo, Pai, começa a descer agora, Pai. Oh Deus, enche, Pai, esse vaso, Pai, como nunca antes, Pai. Oh Deus, enche, Pai, agora, Pai. Oh Deus, enche, Pai, a vida dela, Pai, que quando ela cantar, Pai, uma unção nova sai, ó Pai, para gerar um milagre em vidas de pessoas, Pai. Oh Deus, começa a gerar esse milagre, Pai, começa a gerar essa cura, Pai, sobre a vida dela, Pai. Alamalabacanta, Deus, renova ela agora, Pai, em sua presença, Pai, que o Senhor toma, Pai, a vida dela, Pai, e capacita, Pai. Ó Deus, restaura agora, Pai, tudo que é necessário.